você está sendo devorado, não por um inimigo externo, mas pela sua própria necessidade de ser visto, de estar sempre presente, sempre disponível. Em uma era que prega a conexão constante, a visibilidade total e o compartilhamento incessante, você foi levado a acreditar que ser acessível é uma virtude, que estar sempre à mão é um sinal de valor. Mas a verdade brutal é outra. Essa sua onipresença é o que silenciosamente drena seu poder, sua energia e sua influência. Você se tornou previsível, fácil de ser desvalorizado e, pior, vulnerável. Este vídeo é um antídoto contra essa armadilha moderna. É um guia para o homem que busca não manipular os outros, mas se blindar contra a manipulação e forjar uma reputação inabalável de poder e respeito através de um domínio absoluto sobre si mesmo. Prepare-se para desaprender o que a sociedade te ensinou sobre o que significa ser forte. A modernidade prometeu nos conectar, mas em muitos aspectos nos acorrentou. Somos bombardeados com a expectativa de respostas instantâneas, de presenças digitais permanentes. As notificações piscam, os e-mails acumulam, as mensagens exigem atenção imediata. Você é ensinado que estar sempre acessível é ser respeitoso, ser produtivo, ser importante. Mas essa é a mais cruel das mentiras. Essa constante disponibilidade não o torna mais valioso, torna-o mais barato. Reduz a percepção do seu tempo, da sua energia e do seu foco. As pessoas, e até mesmo as instituições, começam a vê-lo como um recurso inesgotável, sempre ali, sempre pronto para atender. E aquilo que é abundante demais perde seu valor. Pense nisso. O que é escasso é cobiçado. O que é onipresente é ignorado. A era da conexão total é, na verdade, a era da desvalorização do indivíduo que não sabe se desconectar. Maquiavel, o mestre da estratégia e do poder, nos ensinou uma lição atemporal que se aplica perfeitamente a essa questão. A virtude de saber se conter. Ele compreendia que a reputação e a autoridade não vêm da onipresença, mas da presença estratégica. Um príncipe que está sempre à vista, sempre disponível, se torna familiar demais, e a familiaridade, como ele sabia, gera desprezo. As pessoas param de valorizá-lo quando ele está sempre ali. A escassez cria valor. O mistério, a indisponibilidade calculada, a capacidade de se retirar e observar antes de agir, são ferramentas poderosas, não para manipular, mas para proteger sua própria estatura, para garantir que sua voz e sua presença carreguem peso. Quando você é visto como alguém que guarda seu tempo e sua atenção com cuidado, você se torna alguém cujo tempo e atenção são cobiçados. Maquiavel não falava de desaparecer por fraqueza, mas de se tornar essencial através da ausência estratégica. O que você perde ao estar sempre disponível? Muito mais do que imagina. Perde o controle sobre seu tempo, sua energia mental e emocional. Torna-se um porto seguro para as conveniências alheias, um recurso fácil de ser explorado. Sua mente, constantemente em estado de alerta para responder e reagir, nunca encontra o silêncio necessário para a reflexão profunda, para a estratégia, para o autodesenvolvimento. Você se torna reativo, não proativo. Sua voz perde peso porque é ouvida demais, e suas aparições perdem impacto porque são frequentes demais. As pessoas, consciente ou inconscientemente, atribuem menos valor àquilo que está sempre à disposição. Imagine um recurso natural. Se é abundante, é barato. Se é raro, é precioso. Sua presença e atenção funcionam da mesma forma. A constante disponibilidade não constrói pontes. Muitas vezes, constrói uma estrada de mão única para a sua exaustão e a desvalorização da sua própria pessoa. O preço é sua soberania sobre si mesmo. Carl Jung nos alertou para os perigos de uma vida vivida predominantemente na persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. A constante necessidade de visibilidade e disponibilidade pode nos levar a viver tão intensamente na superfície, na esfera coletiva, que perdemos contato com nosso centro,
com nossa individualidade mais profunda. A sombra, o repositório de aspectos não reconhecidos de nós mesmos, é negligenciada, e seus conteúdos reprimidos podem emergir de maneiras destrutivas. Para Jung, a individuação, o processo de se tornar um indivíduo completo, exige períodos de introspecção, de retirada do coletivo, de confrontação com o próprio inconsciente. Você precisa de tempo para explorar os recessos da sua psique, para integrar a sua sombra, para descobrir quem você realmente é, para além das expectativas alheias. Sem essa retirada estratégica, você corre o risco de se dissolver na massa, perdendo sua essência e sua autenticidade. Sua alma anseia por solidão criativa, para se reabastecer e se redescobrir. O verdadeiro poder raramente se manifesta na linha de frente, no clamor das massas. Ele opera nas sombras, nos bastidores, como um arquiteto invisível que molda o cenário sem nunca exigir os aplausos. Pense nos grandes estrategistas, nos mestres do xadrez, nos fundadores de impérios. Eles não se expõem desnecessariamente. Eles observam, analisam, planejam com antecedência. E só então, em um momento calculado, revelam sua mão. Ser o arquiteto invisível significa ter a capacidade de influenciar sem ser notado, de guiar os eventos sem se tornar o centro das atenções. Isso não é manipulação, é maestria. É a arte de construir uma estrutura sólida e duradoura, onde seu impacto é sentido, mas sua presença constante não é exigida. É a força do iceberg. Apenas uma pequena parte está visível, mas a maior parte, a que realmente sustenta e impulsiona, permanece oculta sob a superfície. Homens de poder real compreendem que a espetacularização da própria imagem é para os fracos, os que buscam validação externa. O forte se valida em si mesmo e age com propósito, longe dos holofotes. Nietzsche, com sua visão implacável da vontade de potência e do super-homem, nos aponta para o valor da solidão como forja para a grandeza. Para ele, o homem que se eleva acima da mediocridade da massa, o homem que se torna o criador de seus próprios valores, muitas vezes precisa se retirar. Ele se torna um eremita da força, não por fraqueza ou por fugir do mundo, mas para se fortalecer, para se desvencilhar das correntes do pensamento coletivo e forjar sua própria verdade. Essa retirada não é um fim, mas um meio. É o período de incubação onde a mente se aguça, a vontade se endurece e o espírito se purifica. É onde se desenvolve a disciplina para superar a si mesmo, para transcender as expectativas alheias e para se tornar o que ele chamava de o legislador de si mesmo. A verdadeira liberdade e o verdadeiro poder nascem da capacidade de ficar sozinho e de prosperar nessa solidão, transformando-a em um laboratório para a sua própria evolução. A solidão para Nietzsche não é ausência de companhia, mas presença total de si mesmo. Os estoicos, de Marco Aurélio a Sêneca e Epicteto, nos legaram uma sabedoria essencial sobre o silêncio. Para eles, o ruído do mundo, as opiniões alheias, as distrações incessantes são inimigos da nossa paz interior e da nossa capacidade de raciocínio. A mente, quando constantemente exposta ao clamor externo, torna-se turbulenta, incapaz de discernir o que é essencial do que é trivial. O silêncio estratégico não é apenas a ausência de som, é a presença de uma mente calma e concentrada. É o espaço onde você pode processar informações, avaliar suas próprias reações e tomar decisões ponderadas, livres da pressão externa. Marco Aurélio nos lembrava de que a paz surge de dentro e ela é cultivada no isolamento da própria mente, longe das perturbações. Ao dominar o silêncio, você domina sua própria atenção, e ao dominar sua atenção, você domina a si mesmo. Este é um poder que ninguém pode tirar de você e que se torna mais valioso a cada dia que passa em um mundo cada vez mais barulhento e exigente. A previsibilidade é a morte da influência e do respeito. Se você está sempre onde esperam que esteja, se age sempre como esperam que haja, você se torna uma figura de contorno fixo e previsível. E o que é previsível
é fácil de ser ignorado, desconsiderado ou mesmo explorado. Pense em um jogo de xadrez. O jogador que sempre move as mesmas peças da mesma forma perde a vantagem estratégica. Sua mente se torna um livro aberto para aqueles que buscam tirar proveito. A indisponibilidade estratégica, por outro lado, injeta um elemento de incerteza em sua presença. Ela cria uma aura de mistério, um senso de que você tem prioridades maiores, um propósito que vai além das demandas imediatas dos outros. Isso não é sobre ser inconstante ou irresponsável. É sobre ser soberano sobre suas próprias ações e seu próprio tempo. É sobre se recusar a ser um recurso ilimitado para as conveniências alheias. Sua imprevisibilidade calculada o torna mais respeitável, mais intrigante e, em última instância, mais poderoso. Não seja o livro aberto que qualquer um pode folhear. Seja o manuscrito antigo, guardado a 7 chaves, cujo valor é reconhecido por sua raridade e profundidade. Como você se torna indispensável? Não estando sempre lá, mas fazendo com que sua presença seja sentida mesmo na sua ausência. A aura do essencial é cultivada quando você se retira estrategicamente. Quando você não está sempre disponível, as pessoas começam a valorizar sua atenção, a respeitar seu tempo. Sua ausência cria um vazio que só você pode preencher. Pense em um artista que só faz aparições raras, mas quando aparece, a multidão se cala. Pense no conselheiro que não está sempre à disposição, mas cujas palavras, quando proferidas, carregam o peso da experiência e da reflexão profunda. Você se torna não apenas um recurso, mas um evento. Sua presença se transforma em uma ocasião e sua voz em um pronunciamento. Isso não é sobre arrogância, mas sobre autoconsciência do seu próprio valor. É sobre entender que, para ser insubstituível, você deve primeiro não ser abundante. Ao controlar sua visibilidade, você controla a percepção do seu valor. E ao controlar a percepção do seu valor, você se torna, de fato, mais valioso para si mesmo e para os outros. O poder mais subestimado na vida moderna é a capacidade de dizer não. Não a compromissos que drenam sua energia, não a pedidos que roubam seu tempo, não a expectativas que não se alinham com seus valores. Dizer não é o ato mais fundamental de autodomínio. É um escudo que protege sua soberania, um muro que preserva sua energia e um farol que guia sua atenção para o que realmente importa. Cada não dito a algo que não serve ao seu propósito é um sim dito a si mesmo, aos seus objetivos e à sua paz. Muitos evitam o não por medo de desagradar, de parecer egoísta ou de perder oportunidades. Mas a verdade é que um sim forçado ou um sim dito por fraqueza é um não para a sua própria vida. Desenvolva o músculo do não estratégico. Use-o com sabedoria, com respeito, mas com firmeza inabalável. O homem que domina a arte de dizer não é o homem que domina seu próprio destino. Ele não é escravo das agendas alheias. Ele é o arquiteto da sua própria. Schopenhauer, com sua visão cética da natureza humana, nos ofereceu a metáfora do ouriço. No inverno, um grupo de ouriços se aproxima para se aquecer, mas se ficam muito perto, espetam uns aos outros com seus espinhos. Se ficam muito longe, sentem frio. Eles precisam encontrar a distância ideal para obter calor sem se machucar. Essa é uma lição brutal sobre as relações humanas e a necessidade de indisponibilidade estratégica. Você não precisa se isolar completamente, mas precisa dominar a arte de manter a distância certa. Demasiada proximidade pode levar a conflitos, à drenagem de energia e à invasão do seu espaço pessoal e mental. Demasiada distância pode levar à solidão improdutiva. O homem sábio entende que proteger seu espaço interno, sua paz e sua energia é primordial. Ele não teme a solidão, ele a usa para se fortalecer. Ele não busca a aproximação constante, ele busca a conexão significativa, que só é possível quando ambos os lados respeitam os limites e a individualidade. Como um ouriço, ele sabe quando se aproximar e, mais importante, quando se afastar. A retirada estratégica não é um ato de covardia ou fuga, mas de inteligência e força. É a capacidade de reconhecer quando recuar é, na verdade, um avanço disfarçado.
Assim como um general experiente recua para reagrupar suas forças, analisar o campo de batalha e planejar um novo ataque, o homem sábio sabe quando se afastar do ruído, das demandas e das expectativas alheias para se reagrupar, reavaliar e recarregar. Esse tempo de retiro é crucial para o crescimento pessoal. É onde você digere experiências, aprende com erros, aprimora suas habilidades e fortalece sua visão. É um investimento em si mesmo, que rende dividendos de clareza, resiliência e poder. Não se retire por medo, mas por propósito. Não suma por fraqueza, mas para forjar uma força inabalável. O mundo pode interpretar sua ausência como fraqueza, mas na verdade ela é a base da sua próxima grande jogada. É a pausa necessária para que a semente germine e a árvore cresça, longe dos olhos curiosos e das mãos impacientes. Em um mundo que compete vorazmente pela sua atenção, seu tempo e seu foco são seus ativos mais preciosos. Perder o controle sobre eles é perder o controle sobre sua própria vida. A constante disponibilidade fragmenta sua atenção, dilui sua energia e impede a concentração profunda necessária para qualquer trabalho de valor. Ao praticar a indisponibilidade estratégica, você resgata esses ativos. Você cria blocos de tempo ininterrupto para o trabalho significativo, para a reflexão, para o aprendizado e para o lazer de qualidade. Você recupera a capacidade de mergulhar fundo em uma única tarefa, de dominar um assunto, de desenvolver uma habilidade, sem as constantes interrupções que a vida moderna impõe. Isso não é apenas sobre produtividade, é sobre a construção de uma mente mais forte, mais focada e mais resiliente. É sobre o poder de direcionar sua própria energia para onde você escolhe, e não para onde as demandas alheias o puxam. Quem domina seu tempo, domina seu destino. E quem domina seu foco, domina seu potencial. Não permita que sua mente seja um campo de batalha para as distrações. Reivindique-a como seu santuário de concentração e propósito. No campo de batalha digital, a visibilidade constante é uma vulnerabilidade ainda maior. Redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagens, tudo clama pela sua atenção, te arrastando para um ciclo interminável de reatividade. O manto digital não é sobre desaparecer completamente da internet, mas sobre usá-la com intenção e propósito. É sobre escolher quando e como você aparece e quando você se retira. Configure períodos de silêncio, desative notificações, evite a compulsão de responder instantaneamente. Use as redes para construir valor, para aprender, para se conectar significativamente, mas jamais permita que elas o controlem. Lembre-se, o tempo que você passa rolando feeds é tempo que não está investindo em seu crescimento, em seu propósito. O homem que usa o manto digital é o estrategista que compreende que a informação que ele compartilha e a frequência com que o faz afetam diretamente sua percepção de valor e sua reputação. Seja um curador de sua própria presença online, não um escravo dela. Sua vida digital deve servir a você, não o contrário. Proteja seu tempo, sua sanidade e sua energia no reino digital com a mesma ferocidade que protege sua vida real. O mundo digital é uma ferramenta, não seu mestre. Os estoicos, com Marco Aurélio à frente, nos ensinaram a construir uma cidadela interior, um refúgio mental inexpugnável, onde as tempestades externas da vida não podem penetrar. A indisponibilidade estratégica é uma das pedras angulares dessa cidadela. Ela não apenas protege seu tempo e sua energia, mas fortalece seu espírito. Ao se retirar do clamor do mundo, você se volta para dentro, cultiva sua própria autonomia e seu autocontrole. Você se torna menos dependente da aprovação externa, menos abalado pelas críticas e mais firme em seus próprios valores. Esta cidadela não é uma prisão, mas uma fortaleza de liberdade. É o lugar onde você encontra sua verdadeira força, onde suas convicções são forjadas e onde sua paz é inabalável. O homem que construiu sua cidadela interior não teme a solidão,
pois sabe que é nela que se encontra a mais profunda conexão consigo mesmo. Ele se torna autossuficiente em espírito, e essa autossuficiência é a base de toda a sua autoridade e respeito. Não importa o caos lá fora, sua cidadela interior permanece intacta, um testamento ao seu domínio sobre si mesmo. Quando você está sempre falando, suas palavras perdem peso. Quando você está sempre presente, sua presença perde impacto. A arte da indisponibilidade estratégica estende-se à sua comunicação. O homem que fala pouco, mas quando fala, o faz com propósito e substância, tem suas palavras gravadas na memória. O silêncio estratégico cria uma expectativa. Ele força os outros a ouvirem com mais atenção, a valorizarem o que você tem a dizer. É a diferença entre um riacho que corre incessantemente e um rio caudaloso que em sua quietude esconde uma profundidade imensa. Seu tempo e sua atenção são limitados, e você os oferece com discrição, reservando-os para momentos e pessoas que realmente importam. Essa parcimônia na comunicação e na presença não é um sinal de desinteresse, mas de profundo respeito pelo seu próprio tempo e pelo valor das suas contribuições. Suas palavras se tornam como moedas raras, não são jogadas fora a esmo, mas usadas com precisão e para um propósito claro. Aprenda a arte de reter, de observar, de esperar o momento certo. Suas palavras, quando finalmente proferidas, serão ouro. No fundo, a constante necessidade de visibilidade é alimentada por um medo primal. O medo de ser esquecido, de ser irrelevante. É a insegurança que nos impulsiona a preencher cada lacuna, a responder a cada chamado, a estar em todas as fotos. Mas essa busca desesperada por reconhecimento externo é um poço sem fundo. Quanto mais você tenta preencher esse vazio com a atenção dos outros, mais vazio ele se torna. Carl Jung falaria da necessidade de integrar essa insegurança, de confrontar a sombra do esquecimento e de encontrar sua validação internamente. O homem que se torna autossuficiente em seu valor não teme a ausência. Ele sabe que seu impacto não é medido pela frequência de suas aparições, mas pela profundidade de suas contribuições. Ele entende que a verdadeira memória é construída sobre ações significativas e um caráter inabalável, não sobre a quantidade de likes ou a rapidez de suas respostas. Liberte-se da tirania da aprovação externa. A verdadeira força reside na sua capacidade de se bastar, de saber quem você é, independentemente de quem esteja olhando. O esquecimento de si mesmo é o único esquecimento que realmente importa. O objetivo final não é desaparecer por completo, mas se tornar o mestre absoluto do seu próprio domínio, o homem que controla sua visibilidade, sua disponibilidade, sua atenção e seu silêncio é o homem verdadeiramente livre e poderoso. Ele é capaz de se engajar plenamente quando escolhe fazê-lo e de se retirar com propósito quando necessário. Sua presença se torna um presente, não uma expectativa. Sua voz, quando ouvida, carrega a autoridade da reflexão. Ele não é manipulado pelas demandas alheias, pois sua agenda é forjada por ele mesmo. Ele não é escravo das notificações, mas o arquiteto de seu próprio tempo. Ele não teme a solidão, pois sabe que ela é a forja de seu caráter. Este é o ideal do homem autodomado, que Maquiavel, Jung, Nietzsche e os estoicos, cada um à sua maneira, nos incitam a buscar. Um homem que é indispensável, não porque está sempre lá, mas porque, ao controlar sua própria existência, ele se torna um pilar de força e sabedoria. Ele é a rocha inabalável em um mar de areia movediça. Ele é o senhor de si e, por isso, o senhor de seu mundo. A verdadeira força não reside em quão alto você grita ou quão frequentemente você aparece, mas em quão profundamente você se conhece e quão inabalavelmente você se governa. É em sua capacidade de escolher a invisibilidade, de abraçar o silêncio e de dosar sua presença, que você forja um poder que transcende as aparências. Você não precisa da constante validação do mundo exterior. Sua força vem de dentro, do seu autocontrole, da sua disciplina, da sua capacidade de ser completo em si mesmo. O homem que aprende a arte de não ser totalmente visível
se torna um farol de integridade e propósito, um enigma que atrai respeito e uma fonte de poder que não se esgota. Esta é a jornada do autodomínio, uma jornada que exige coragem, disciplina e uma recusa em se conformar. Não busque a aprovação dos outros, busque a aprovação de si mesmo. Não procure ser visto por todos, procure ser essencial para aqueles que importam. E, acima de tudo, proteja sua mente, seu tempo e sua energia como os tesouros inestimáveis que são, pois neles reside sua verdadeira soberania, o poder de se bastar, o poder de ser. A visibilidade constante dilui sua energia. A onipresença te torna comum. O poder, o verdadeiro poder, se alimenta da discrição e da escassez. Não é sobre enganar, mas sobre proteger a fonte da sua força. Maquiavel sabia que um príncipe que revela todas as suas cartas se torna previsível e vulnerável. O homem que esconde seu poder não o faz por malícia, mas por estratégia. Ele compreende que nem toda a sua força precisa ser exibida. Pelo contrário, a maior parte deve ser reservada, desenvolvida em silêncio, revelada apenas quando estritamente necessário. Isso cria uma aura de potencial inexplorado, de profundidade oculta. As pessoas sentem que há mais em você do que aquilo que elas veem, e essa percepção de profundidade gera respeito e fascínio. É a diferença entre um rio raso e barulhento e um oceano profundo e silencioso. O oceano não precisa gritar para provar sua força. Sua imensidão e mistério falam por si. Cultive o hábito de ocultar seu poder, não por vaidade, mas por sabedoria. Transforme a discrição em sua armadura e a reserva em sua fonte de resiliência. Sua força não está naquilo que você expõe, mas naquilo que você pacientemente cultiva em seu interior. O mistério é um ímã. É o que nos atrai para o desconhecido, o que nos faz querer saber mais. No entanto, em nossa pressa de sermos compreendidos, de sermos aceitos, revelamos demais e, com isso, matamos o mistério. O homem que cultiva um mistério em torno de si não é necessariamente secreto, mas seletivo. Ele entende que nem tudo precisa ser compartilhado, que a total transparência é muitas vezes uma armadilha que leva à perda de respeito. Quando você se torna um enigma, as pessoas investem mais tempo e energia para desvendá-lo. Sua presença se torna mais intrigante, suas palavras mais esperadas e sua ausência mais sentida. Isso não é uma tática para manipular a curiosidade alheia, mas uma forma de proteger seu próprio espaço e sua profundidade. É um convite para que as pessoas o vejam como um indivíduo complexo e multifacetado, não como um personagem unidimensional. O mistério o torna mais interessante, mais respeitável e mais difícil de ser descartado. A transparência excessiva o torna comum. O mistério o torna inesquecível. Permita-se ser um livro com algumas páginas ainda não escritas, um horizonte que sempre guarda mais do que mostra. A essência de tudo o que falamos reside em focar no que é verdadeiramente essencial. Em um mundo de distrações infinitas, a capacidade de discernir o vital do trivial é uma superpotência. A indisponibilidade estratégica e o silêncio não são fins em si mesmos, mas ferramentas para afiar esse foco. Elas liberam você das amarras do irrelevante, permitindo que sua energia e sua inteligência se concentrem no que realmente constrói valor em sua vida. Nietzsche nos desafiaria a ser mestres de nossa própria atenção, a não permitir que o mundo exterior dite onde nosso foco deve repousar. A vida de um homem é definida pela qualidade de sua atenção. Se sua atenção está fragmentada, sua vida será fragmentada. Se sua atenção é profunda e direcionada, sua vida será profunda e significativa. Não se trata de ser rude ou inacessível, mas de ser seletivo, de proteger seu tempo e sua mente para as tarefas que importam. O homem que foca na essência se torna a própria essência, inabalável, claro e imensamente poderoso. Ele não apenas vive, ele prospera, pois sua energia é direcionada com a precisão de um laser para aquilo que ele define como seu propósito. Sua reputação é seu ativo mais valioso, e ela não é construída com constantes aparições, mas com ações calculadas, discrição
e a manutenção de uma aura de seriedade e propósito. Maquiavel seria o primeiro a concordar. A reputação de um líder depende mais da percepção do que da realidade nua e crua. Quando você é estratégico em sua visibilidade, você controla essa percepção. Você constrói uma reputação de alguém cujo tempo é valioso, cujas palavras são ponderadas e cujas ações são decisivas. Você se torna conhecido não por estar em todo lugar, mas por estar no lugar certo, na hora certa, com a contribuição certa. Sua ausência calculada amplifica o impacto da sua presença. Sua discrição sugere profundidade. Sua indisponibilidade cria demanda por sua atenção. Isso não é manipulação de imagem, mas gestão estratégica de sua identidade e valor. Uma reputação inabalável é aquela que resiste ao teste do tempo, que se baseia na substância do seu caráter e na sabedoria de suas escolhas. É a herança que você deixa, não o barulho que você faz. Construa sua reputação com a solidez de uma fortaleza, não com a efemeridade de um castelo de areia. Sua verdadeira força se reflete na permanência do respeito que você inspira, não na velocidade com que você responde a uma mensagem. A invisibilidade, quando usada com propósito, não é uma fuga, mas uma ferramenta de produtividade superior. É o período de incubação, de aprendizado intensivo, de criação silenciosa que precede qualquer manifestação de sucesso. Pense nos grandes inventores, nos filósofos que passaram anos em reclusão, nos artistas que se isolaram para criar suas obras-primas. Eles não estavam ausentes, estavam imersos em um processo de produção profunda, longe das distrações do mundo. Essa invisibilidade produtiva permite que você mergulhe em tarefas complexas, desenvolva habilidades cruciais e formule estratégias, sem a pressão da observação externa. Ela protege sua energia criativa e mental, permitindo que você a direcione integralmente para seus objetivos mais elevados. Não confunda a ausência de barulho com a ausência de trabalho. Muitas vezes, o trabalho mais importante e transformador acontece no silêncio, longe dos holofotes. Torne-se um mestre da invisibilidade produtiva, um artesão de seu próprio destino que forja suas melhores criações na quietude e na concentração ininterrupta. Sua discrição se tornará a fonte secreta de sua excelência, um tesouro guardado que só se revela através dos resultados inegáveis de seu trabalho. A visibilidade é para a performance, a invisibilidade é para a criação. A constante busca por validação externa é uma prisão autoimposta. É o que nos faz estar sempre visíveis, sempre respondendo, sempre buscando aprovação. Nietzsche nos ensinaria que a verdadeira liberdade reside no desapego dessa necessidade. O homem forte não busca a aprovação da massa. Ele cria seus próprios valores e vive de acordo com eles, independentemente do aplauso ou da condenação alheia. Carl Jung complementaria que essa é uma parte essencial do processo de individuação. Tornar-se inteiro em si mesmo, não dependente da persona ou da aprovação coletiva. A indisponibilidade estratégica é um ato de desapego. É um lembrete para si mesmo de que seu valor não é determinado por quantas pessoas o veem ou o ouvem, mas pela integridade de seu caráter e pela profundidade de seu propósito. Quando você se liberta da necessidade de validação, você se torna inabalável. Você opera a partir de um centro de força interna, imune às flutuações das opiniões externas. Sua paz não pode ser perturbada por críticas, nem sua autoconfiança abalada pela falta de atenção. Esta é a suprema forma de poder sobre si mesmo, a liberdade de ser quem você é, sem pedir permissão. Sua força é intrínseca, não extrínseca. Desapegue-se da necessidade de ser visto para ser, e você realmente será. A força do enigma reside em sua capacidade de fascinar, de atrair, sem nunca se render completamente. Quando você não é totalmente visível, você se torna um enigma. As pessoas não conseguem categorizá-lo facilmente, não conseguem prever seus movimentos, e essa incerteza gera uma forma de respeito. Elas sabem que há profundidade, que há mais a ser descoberto. Isso não é sobre ser enganoso, mas sobre ser complexo e multifacetado, recusando-se a ser reduzido a uma única definição.
Essa é a força que Maquiavel admirava, a capacidade de manter um certo mistério, de não se revelar por completo, para que sua imagem não se desgaste. É a arte de ser conhecido por sua competência, por seu caráter, mas não por sua total transparência. O homem que é um enigma não é transparente, ele é translúcido. Ele permite vislumbres, mas nunca a totalidade. Ele é como um rio profundo, cuja superfície calma esconde correntes poderosas. Essa é uma força silenciosa, mas poderosa, que te protege das expectativas alheias e te permite operar com maior liberdade e impacto. Torne-se um enigma. Seja a montanha que esconde picos ainda não escalados, o livro que guarda capítulos ainda não lidos. Sua força está naquilo que você guarda, não naquilo que você revela. O legado mais duradouro não é o que se manifesta em aplausos e holofotes, mas o que é construído com substância, discrição e um impacto silencioso. Pense nos grandes pensadores que moldaram civilizações séculos após sua morte, ou nos inventores que, em sua reclusão, criaram ferramentas que transformaram o mundo. Seu legado não foi construído por sua visibilidade, mas pela profundidade de seu trabalho, pela clareza de sua visão e pela força de seu caráter. A indisponibilidade estratégica é uma ferramenta para construir esse tipo de legado invisível. Ela permite que você se concentre na qualidade e no impacto duradouro de suas contribuições, em vez de na quantidade de sua presença. Não busque o reconhecimento imediato. Busque a relevância atemporal. Não procure ser lembrado por sua imagem, mas por suas ideias, suas ações e o homem que você se tornou. Este é o verdadeiro poder da ausência calculada. Ela força o mundo a ver o que realmente importa em você, a substância por trás da forma. Seu verdadeiro legado não será o barulho que você fez, mas o silêncio que você inspirou, para que outros pudessem ouvir sua própria voz interior. Seja o arquiteto de um legado que ressoa através do tempo, não apenas no momento presente. Você chegou ao fim de uma jornada que, espero, tenha abalado suas noções sobre poder, respeito e valor. A verdade brutal é que, em um mundo que grita por atenção, a maior demonstração de força é a capacidade de silenciar, de se retirar, de ser estrategicamente invisível. Não para manipular, mas para se proteger, para se fortalecer, para se tornar inabalável. Maquiavel nos ensinou a estratégia, Jung, a profundidade do eu, Nietzsche, a forja do caráter e os estoicos, a paz interior. Todas essas filosofias convergem para um ponto central: o domínio absoluto sobre si mesmo. Comece hoje a aplicar essas 7 verdades brutais. Recupere seu tempo, proteja sua energia, cultive seu foco. Não se torne um recurso inesgotável para as conveniências alheias. Seja escasso, seja valioso, seja essencial. Sua presença se tornará um evento, suas palavras, ouro, e sua reputação inabalável. Este caminho não é para os fracos, mas para os que desejam transcender a mediocridade e forjar um poder que nasce de dentro. Se este vídeo acendeu uma chama dentro de você, se você busca aprofundar seu domínio sobre si mesmo e trilhar o caminho dos grandes homens que vieram antes de nós, inscreva-se no canal. Compartilhe este conhecimento com outros homens que precisam acordar para essa verdade. Deixe seu comentário e comece a jornada para se tornar o mestre do seu próprio domínio. Sua verdadeira força aguarda. Ela está na sua ausência, na sua sabedoria e no seu absoluto controle sobre si mesmo.